último vídeo, eu contei como eu saí de um canal com mais de 500 mil de inscritos para ser CLT, trabalhar na escala 6x1 e ainda receber um salário mínimo. Depois daquele vídeo, muitas pessoas começaram a perguntar: Jefferson, mas quanto tu realmente faturou com aquele canal de Free Fire? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas antes eu preciso contar que não foi só com o Free Fire. Antes eu tentei outros formatos, continuei testando até que começasse a ter os primeiros resultados. Na época em que eu comecei meu canal no YouTube, eu tinha um motivo muito grande pela qual eu não podia desistir. Eu tinha acabado de sair da CLT, tinha 18 anos e eu tinha feito uma promessa para a minha mãe que ia fazer aquilo dar certo. A minha mãe todos os dias falava para mim arrumar um emprego, né? Seja em supermercado, seja qualquer outro emprego. Ela queria saber que eu fosse trabalhar, ser CLT, ter a segurança que ela imaginava, né? Uma segurança de ser CLT. E eu falava para ela: mãe, eu vou tentar o YouTube. Mãe, eu vou fazer isso dar certo. Eu lembro que na época eu mostrava criadores de conteúdos, pessoas mostrando o seu Analytics, o seu AdSense, o seu faturamento, e eu mostrava: mãe, se essa pessoa conseguiu, se essas pessoas estão fazendo dinheiro com a internet, eu também vou conseguir. Eles não são diferentes de mim, entendeu? E eu continuava falando para ela todos os dias. Eu lembro que uma vez ela entrou no meu quarto e disse: meu filho, você já é homem, você já é maior de idade, está na hora de você procurar um emprego, ter sua CLT, né, sua carteira assinada. A sua carteira assinada vai te dar férias, vai te dar dinheiro. Quando você começar a namorar, começar a ter a sua namorada, você vai precisar de dinheiro para sair com ela e tudo mais, né? E ela falava isso para mim e eu dizia: mãe, eu vou fazer o YouTube dar certo, eu vou fazer isso dar certo. E ela não acreditava. Então eu passei 9 meses tentando. Testava um conteúdo, parece que não, mas eu sou um pouco engraçado, então eu testava isso no meu canal. E poucas visualizações, quase ninguém assistia. E eu consegui os meus primeiros inscritos, amigos próximos foram se inscrevendo até que eu bati 100 inscritos. Eu fiquei muito feliz. Só que aquilo não estava dando resultado, não era o que eu estava imaginando. Na época, o YouTube, ele pagava, ele não tinha restrição mínima, né? Negócio de horas assistidas. Hoje em dia você tem que ter 4.000 horas assistidas, que é o que eu vou bater ainda nesse canal, né? Muito em breve. Você tem que ter 1.000 inscritos. Naquela época não precisava nada disso. Então, a maneira como você ia gravando os vídeos, ia tendo visualizações, já ia caindo míseros centavos de dólar, mas já era alguma coisa, mas já aparecia lá no canal. Então eu precisava fazer algo que realmente desse milhares de visualizações, então eu fui testando. E eu vi que algumas pessoas tinham problemas em entender aplicativos, né? Aplicativo de edição, eu usava aplicativo de edição para editar meus vídeos. Então eu fui ensinar as pessoas a usar esses aplicativos de edição, entre outros aí, tutoriais. E eu vi que as pessoas começaram a pesquisar sobre esses aplicativos e os meus vídeos estavam sendo recomendados. Estavam sendo recomendados na aba de pesquisa para eles. E os meus vídeos começaram a ser descobertos. E por causa do meu jeito de me comunicar, de falar com as pessoas, eu comecei a ganhar bastante inscritos. E eu comecei a observar que esse era o caminho, né? Tutoriais, ensinar as pessoas que estavam com algum problema, alguma dificuldade. E foi aí onde eu tive os meus primeiros resultados, os meus primeiros números. E eu passei 9 meses para receber o meu primeiro pagamento, que foram $100, certo? Ali para mim foi uma vitória muito grande. Por quê? Porque o dinheiro que eu recebi das contas do meu primeiro emprego aos 18 anos já tinha acabado um mês antes.
E quando eu recebi o meu primeiro pagamento do YouTube, tinha feito um mês que eu estava sem dinheiro algum. E foi exatamente o tempo certinho, cara. E eu até me emociono. Eu fico emocionado porque o agir de Deus é muito importante, muito forte na nossa vida. O dinheiro acabou e veio o dinheiro do YouTube. E nisso eu continuei tentando, postando vídeos de tutoriais, e o canal começou a crescer. Começou a ter inscritos, até que eu cheguei em 50 mil inscritos. E ali eu já ganhava por volta de 3 a 5 mil reais com o YouTube. Postava 3 a 5 vídeos por semana. Eles pegavam poucas visualizações, algumas dezenas de milhares de visualizações. Para um YouTube ganhar dinheiro, isso é pouco, mas como eu falava de tutoriais, essas coisas, e pagam um RPM maior, né? Melhor. Então eu conseguia tirar em torno de 3 a 5 mil reais por mês, porque eu usava também parcerias. Tinha pessoas que pediam para mim deixar comentários fixados e me pagavam 300 reais mensais para deixar esses comentários fixados, certo? E entre outros, cara, aplicativos me procuravam para me divulgar e eu ganhava em cima disso. Eles pagavam em dólar e eu ia ganhando. Só que com o tempo eu passei a ter problemas com alguns aplicativos. O YouTube começou a restringir, aplicativos começaram a entrar em contato para eu remover direitos autorais e tudo mais. E eu vi que eu poderia perder o meu canal e ter problemas na justiça com direitos autorais e tudo mais. Aí eu decidi mudar completamente o conteúdo. Tentei novamente vídeos engraçados e tudo mais, porque eu já tinha um público, mas novamente um fracasso. Então um amigo me deu uma ideia. Jefferson, tem um jogo aí chamado Free Fire, e eu já jogava, certo? Eu tinha baixado o jogo. E tá fazendo sucesso. Tenta fazer vídeos dele, tenta jogar, fazer vídeos sobre ele. E foi o que eu fiz. Primeiro eu tentei trazer tutoriais para dentro do Free Fire, né? De fazer vídeos de tutoriais. As pessoas não sabiam que dava para recarregar pelo site da Garena. Então eu fiz vídeos falando sobre isso, tanto que os vídeos explodiram com o tempo, né? Tutoriais é assim, você grava um vídeo hoje, depois de meses, ano, ele vai explodir, né? Vai ter centenas de milhares de visualizações, e foi o que aconteceu. Eu postei alguns vídeos nessa pegada e tive muitas visualizações, centenas de milhares de visualizações, mas com o tempo. Só que eu queria algo imediato, algo mais momentâneo, assim, né? Algo que me trouxesse visualizações mais rápidas. Então eu fui testando outros tipos de formato de vídeo. Então eu postei gameplay, também pegava poucas visualizações, algumas milhares de visualizações, né? Mas não era o que eu queria. Então eu acompanhava os YouTubers, os influenciadores. Na época tinha alguns muito conhecidos, hoje em dia, certo? E estava muito em alta, cara. O jogo estava muito hypado. E algo que ninguém tinha ainda na comunidade, ninguém falava ainda, eu resolvi fazer. Testei, tudo foi teste. A minha vida foi teste, foi recomeço, né? Foi queda, foi recomeço, e eu resolvi testar. Comecei a fazer vídeos de notícias sobre esses influenciadores. Acontecia alguma coisa na live, eu pegava, cortava e fazia uma notícia. Como o Treta News, tem um canal no YouTube aqui chamado Treta News, eu fazia também da mesma forma. Postava 3, 4 vídeos por semana e começou a bombar, cara. Os primeiros vídeos pegaram em torno de 70 a 80 mil visualizações e eu comecei a ganhar milhares de inscritos. Não foi fácil no começo, porque como eu era de tutorial, as pessoas que eram inscritas no meu canal de tutorial começaram a rejeitar o Free Fire, começaram a xingar, a comentar coisas negativas.
porque elas não queriam saber de Free Fire, elas queriam saber de continuar no tutorial. Só que eu precisei mudar drasticamente. E o público do Free Fire começou a me abraçar. Os influenciadores começaram a ver meus vídeos, a comentar, a se inscrever, a elogiar. E sempre nas lives deles, quando acontecia alguma coisa que poderia gerar um clipe, né? Eles já falavam: amanhã vai estar no canal do Jefferson Ferreira. Salve Jefferson Ferreira, vai estar no canal dele. E aí começou a viralizar. Foi aí onde eu consegui meus primeiros 100 mil inscritos, tá aqui a plaquinha, em 2019, no auge do Free Fire. E depois disso, os inscritos começaram a vir muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Eu passei a ser muito conhecido por todos os maiores influenciadores de Free Fire. Eles me conheciam, certo? Falavam meu nome nas lives, vinham comentar quando eu postava algum vídeo, me seguiam no Instagram. E com esse crescimento aí do Free Fire, eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Claro, o RPM diminuiu. RPM de jogo, se eu não me engano, é o pior RPM que existe, certo? Então, começou... Mas eu comecei a ganhar bastante dinheiro com isso, porque somavam milhões de visualizações mensais. Todo vídeo meu passava de 100 mil visualizações, tinha vídeo que passava muito mais do que isso, e juntando no mês davam milhões de visualizações. E centavos de dólares por RPM, no final do mês iam ser milhões de reais, ia ser milhares de reais, certo? Milhões de visualizações, perdão aí a confusão, ia ser milhares de reais, porque a gente ganha em dólar. Então começou a vir $1.000, $2.000, $3.000. Depois eu já estava ganhando $5.000. Não tinha uma consistência, tipo assim, todo mês eu ganhava $7.000. Não tinha isso. Já cheguei a ganhar isso, certo? Em um mês. Mas no mês que eu ganhei $7.000, no outro já deu uma caída enorme. E eu poderia gravar vídeo, eu gravava com o meu celular. Depois eu investi no notebook. Então eu poderia gravar e editar no celular em qualquer canto que eu estivesse. Em qualquer canto, tivesse internet e energia, claro, né, para recarregar o celular, eu poderia gravar e editar meus vídeos e postar no YouTube. E essa era a liberdade que eu tinha. Eu poderia viajar, poderia fazer o que eu quisesse, né? Mas muitas das vezes eu ficava trancado dentro de um quarto, gravava um vídeo, assistia as lives e ia jogar. Passava a madrugada inteira jogando, deixando o notebook, escutando algumas lives e jogando, escutando algumas lives e jogando. E depois só pegando as partes que eu botava para gravar e fazendo as notícias, né? Eu não jogava só o clipe limpo e seco, eu chegava, gravava, dando a notícia, tinha todo um roteiro. Depois eu peguei algumas pessoas para fazer esse roteiro para mim, para pegar os clipes, me ajudar. Então vamos lá. Foram no total um RPM muito baixo, né? CPM e RPM muito baixo de 0,56 centavos. Isso no meu canal como um todo. Uma receita de $42.760, que deixa eu ver aqui, hoje em dia, vou botar dólar hoje, deixa eu dar uma olhada quanto é que fica. Cadê? Dólar hoje, 42.760, dá 219.987, certo? Isso ao dólar 5,14. Claro, não foi esse valor todo, porque na época o dólar valia menos, mas eu tenho aqui, na época que eu fiz a conversão para o dólar da época, deixa eu ver, foram 209.777. Claro, tem desconto de banco, tem o dólar também, cada mês oscila, então
Quando eu comecei meu canal no YouTube, o dólar ainda era R$3 e pouco. Hoje em dia já está com mais de 5. Teve época de chegar a 6. E outra coisa, pessoal, o que aconteceu que eu desisti desse canal, cheguei a vender. Eu passei a não ter ânimo de postar vídeos todos os dias. Eu meio que tive ansiedade, começo de depressão. Eu não sentia prazer em criar conteúdo, em gravar vídeos. Me endividei com um banco, como vocês sabem. Não estava mais sentindo nada de vontade, nada de produzir conteúdos. Fazia um ou outro vídeo, as minhas views começaram a diminuir. O YouTube ele vai penalizando, né? Não vai recomendando tanto. Ele quer que você poste conteúdo todos os dias. Eu poderia muito bem ter procurado um psicólogo, ajuda de alguma coisa, cara, pra mente. Mas na época também, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? De procurar ajuda, de ir no psicólogo. E isso foi afetando os meus resultados, os meus ganhos com o YouTube. Eu poderia muito bem, se eu não estava mais feliz produzindo conteúdo de Free Fire, eu poderia muito bem procurar outros nichos, recomeçar de novo, mas com um canal gigante, né? Com um público que estava engajado nos meus vídeos. Mas nem isso estava me fazendo feliz. Eu não estava mais sentindo felicidade, não sei, me bateu uma depressão horrível na época também. Naquela época que todo mundo estava em casa, né, e não podia sair. E foi isso que aconteceu. Fui diminuindo os vídeos. E lembrando, esse valor que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, foi só com monetização. Cheguei a ganhar muito mais do que isso. Com parcerias, com divulgações de canais, com divulgações de empresas. Poderia ter ganhado muito mais com divulgações, esses negócios de tigrinho, essas coisas, mas eu não quis. Isso eu vou deixar no próximo vídeo. Me ofereceram valores que hoje eu poderia estar bem de vida, certo? Mas eu recusei. E posso estar trazendo para vocês um vídeo falando sobre isso. Então, pessoal, eu passei um bom tempo, fui ser CLT, ainda com o canal monetizado, ganhando dinheiro com o canal. Resolvi procurar um emprego CLT. O dinheiro que eu ganhava lá na CLT não estava conseguindo pagar minhas dívidas. Como eu falei, eu tinha uma dívida de mais de R$20 mil com o banco. E resolvi vender o canal. Vendi o canal por 10 mil e fiz uma negociação aí com o banco e quitei a dívida que eu tinha, certo? E depois eu falo do que foi essa dívida, certo? Como surgiu essa dívida e o meu recomeço. Eu estou recomeçando agora. Eu poderia ter recomeçado antes, mas eu não estava com cabeça nenhuma. Por mais que eu estivesse sofrendo na CLT e passando o que eu passo na CLT, mas eu não tinha cabeça, cara, para gravar conteúdo. Só quem tem ansiedade, quem já teve depressão, essas coisas, sabe o que eu estou falando, certo? Então não tinha prazer em gravar conteúdo, em fazer vídeos para a internet. Mas agora tudo passou, cara, tudo mudou, certo? Eu acredito que a minha felicidade, a minha vontade de produzir conteúdos voltou novamente, certo? E de recomeçar. Em breve eu vou estar saindo da CLT, vou estar procurando novas formas de ter renda, de recomeçar, seja através dos concursos, que eu postei alguns vídeos, seja através da internet. Mas eu voltei mais forte, mais experiente, mais sábio. Se tem uma coisa que a CLT me ensinou é a saber controlar o meu dinheiro. Então eu vou recomeçar. Vou recomeçar tanto por mim, quanto pela minha filha, né? Então é isso, pessoal. Quem não assistiu o meu outro vídeo, eu peço que assista. Eu vou deixar aqui o card aqui para você clicar e assistir. Também vou deixar na tela final aqui que está aparecendo para você dar um clique
e ir lá assistir o meu vídeo que eu falei sobre quando eu ganhava muito bem no meu auge aí no YouTube. Então é isso, qualquer pedido aí de vídeo que vocês queiram que eu faça, deixa aqui nos comentários, e é isso, valeu!